Fala aí o pessoal que está conectado comigo aqui no Matemática Livre, eu sou o professor Israel Pinheiro e hoje a gente vai pegar essa aulinha matando aí os principais assuntos que caem sobre fatoração, que é um dos temas que meus alunos mais trazem dúvidas para mim. Quando vão estudar polinômios ou até mesmo introdução a limite, tem muita dificuldade de fazer fatorações simples, né? Então a aula de hoje é para tentar deixar você, meu aluno, afiado com as técnicas principais aí de fatoração. Então fiquem ligados. Para começar, pessoal, para que a gente faz uma fatoração? Pessoal, fatoração é uma técnica que a gente usa quando a gente tem uma expressão, transformar essa expressão em uma multiplicação de fatores. Por isso que a gente faz uma fatoração, para que isso aqui se torne uma multiplicação de fatores. Por exemplo, nesse caso, se eu fizer uma fatoração aqui colocando o x em evidência, que vocês vão aprender em seguida, coloquei aqui, ó, transformei em dois fatores que estão se multiplicando para eu poder fazer a divisão, cancelar esses dois. Eu só consigo fazer esse cancelamento, essa simplificação, se eu fizer uma boa fatoração. Então, hoje, a minha intenção com vocês é ensinar as principais técnicas de fatoração, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente vai aprender a colocar termos em evidência. Pessoal, dá uma atenção aqui rapidinho. Antes de eu começar a falar em colocar evidência, quero que você lembre o seguinte. X ao quadrado é a mesma coisa que x vezes x. 4 é a mesma coisa que 2 vezes 2. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. 12 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 3. Um número pode ser escrito de várias maneiras, principalmente quando a gente pode abrir eles em multiplicação de fatores, tá? Eu preciso que vocês tenham essa visão quando a gente for começar a colocar evidência. Eu vou dar um exemplo. Quando eu olho para essa soma aqui, eu percebo que o x está se repetindo nos dois fatores. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho 2x. Para ficar fácil para vocês entenderem, x ao quadrado é x vezes x. Repete aqui o 2x. Repara, esse cara aqui, ele está se repetindo nos dois fatores. Quando eu percebo um termo que está se repetindo ali em todos os fatores da conta, eu faço uma coisa chamada colocar em evidência. Eu vou tirar esse cara colocando ele em evidência. Coloquei ele em evidência aqui. Se eu tirei o x aqui para colocar em evidência, quem é que sobrou? Sobrou o x. Se eu tirei o x aqui para colocar em evidência, quem é que sobrou? Sobrou 2. Então, essa seria a versão dessa conta colocando o x em evidência. Beleza? Primeiro eu tenho que perceber qual é o cara que está se repetindo em todos os termos para eu saber quem colocar em evidência. Vamos para o próximo? Aqui fica fácil perceber, pessoal, que o cara que está se repetindo em todos os termos aqui é o y. Então, eu vou colocar o y em evidência. Coloquei o y em evidência. Se eu tirar o y daqui, que eu coloquei em evidência, sobrou 2x. Se eu tirar o y daqui, porque eu coloquei em evidência, sobrou quem? Sobrou apenas o x, beleza? E aí ficou y que multiplica 2x mais x. 2x mais x tem o mesmo grau, eu posso fazer, fica y que multiplica 3x. Coloquei em evidência, beleza? E somei aqui dentro porque dava para colocar o mesmo grau. Esse terceiro caso, pessoal, é um caso onde você tem que fazer uma percepção. O 12 é a mesma coisa que 2 vezes 6, vezes x. Ah, o que é o x vezes x? É o x ao quadrado. Menos o 10 é a mesma coisa que 2 vezes y, 2 vezes 5, vezes x vezes y. Eu abri o 12 e o 10 porque ambos eram números pares. Então, eu sabia que ia aparecer o 2 como fator comum. E um outro cara que também é fator comum aqui é o x. Ele está aparecendo tanto nesse termo quanto nesse termo. Então, vamos lá. Eu vou tirar o 2x aqui e colocar em evidência. 2x. Pessoal, para não ter erro, se eu tirar o 2 e se eu tirar o x, quem é que sobra? 6x. Se eu tirar o 2 e se eu tirar o x para colocar em evidência, quem é que sobra? 5y. Então, essa seria a versão colocada em evidência. Você precisa perceber qual é o cara que está se repetindo em todos os fatores, qual é o número, qual a letra, coloque em evidência, tirando dos demais.
Vamos para a próxima técnica de fatoração. Fatoração por agrupamento, pessoal, muito tranquilo. Vamos lá. Eu vou usar a técnica de colocar evidência e depois eu vou aplicar em grupos. Olha só. Nesse primeiro cara aqui, o B, ele está se repetindo. Então vamos colocar o B em evidência. Vai ficar B que multiplica A mais 3. Tirei o B daqui, sobrou o A. Tirei o B daqui, sobrou o 3. Mais 21 é a mesma coisa que 7 vezes 3, beleza? Então dá pra gente concordar que o 7 está repetindo. Vou colocar o 7 em evidência. Vai ficar 7 que multiplica A mais o 3 aqui. Coloquei o 7 em evidência, coloquei o B em evidência. Note que agora o A mais 3 está aparecendo aqui em todos os termos. Então agora eu vou colocar o A mais 3 em evidência. Se eu tirar o A mais 3 aqui para colocar em evidência, quem é que sobra? Sobra o B. Se eu tirar o A mais 3 aqui para colocar em evidência, quem é que sobra? Sobra o 7. Muito bem. Então, fiz aqui uma fatoração por agrupamento. Primeiro eu coloquei evidência e percebi que surgiu um novo termo que também estava se repetindo. E aí esse termo eu coloquei evidência e foi agrupado. Olha que bacana, pessoal. Eu transformei essa soma toda em uma multiplicação de dois fatores. Isso é fazer a fatoração, porque provavelmente dentro de uma conta eu ia poder fazer uma simplificação, ia poder fazer alguma brincadeira ali em relação a essa fatoração, beleza? Então fatorar, pessoal, basicamente é isso. É usar uma técnica para que eu possa transformar uma coisa que é uma soma ou subtração em produtos de vários fatores. Vamos lá, mais uma técnica muito usada para fatorar, o trinômio do quadrado perfeito, né? Se vocês não lembram, existe um produto notável que é assim. Quadrado da soma. A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Basicamente, quando eu quero usar essa técnica para fatorar, é como se eu tivesse um produto notável que foi aberto e eu quero compactar ele para sua forma aqui elevada ao quadrado. Então, como é que fica? Preste atenção. Botei aqui um macetinho para vocês. Primeiro, dois termos do trinômio em questão têm que ser quadrados para eu poder usar essa técnica. Segundo, um termo desse monômio, ele deve ser o dobro das raízes quadradas que eu vou achar dos outros dois termos. Olha só o exemplo. Vou pegar esses dois termos aqui. X ao quadrado e y ao quadrado, né? Dois termos ao quadrado. Tira a raiz. Raiz de x ao quadrado é x. Raiz de y ao quadrado é o y. E um termo precisa ser o dobro dessas raízes. Qual é o dobro de x vezes y? O dobro de x vezes y é 2xy. E é exatamente o termo que apareceu aqui. Então, recapitulando, dois termos são raízes quadradas, beleza, tirei aqui. E o termo do meio é o dobro dessas raízes. Quando bate essas duas regras, eu posso reescrever esse cara dizendo que é o x mais y ao quadrado. Beleza? Então, tira a raiz quadrada de dois termos e o termo que sobrar tem que ser o dobro dessas raízes que você encontrou. Para ficar claro, pessoal, vamos pegar esses caras aqui, ó. 9a ao quadrado, 4b ao quadrado. Vamos lá. Raiz de 9a ao quadrado. Vai dar 3, cancela aqui, a. Beleza? É a primeira raiz. A segunda agora. 4b ao quadrado. Vai ficar 2, cancela aqui o quadrado, b. Então, as raízes quadradas que eu achei foi o 2b. O produto entre elas, 3 vezes a vezes 2b, vai dar 6ab. O termo que sobrou no trinômio tem que ser o dobro disso. Vamos ver. O termo que sobrou aqui é o 12ab. Se eu multiplicar aqui por 2, dá exatamente 12ab. Então, esse cara bateu todas as regras. Tinha dois termos que dava para tirar a raiz quadrada e o termo que sobrava era o dobro dessas raízes. Então, esse cara aqui, fatorado, ele vai ficar 3a, que é a primeira raiz que eu encontrei, menos 2b, isso aqui tudo ao quadrado. Se eu desenvolver esse produto notável, eu volto para esse trinômio aqui. Então, atenção, esse método de fatoração não é o mais fácil, porque você tem que ter uma certa malícia para tirar as raízes quadradas e depois checar se o termo que sobra é o dobro.
Veja esse vídeo quantas vezes forem necessárias para você ficar fera nessa técnica. Por quê? Se você dominar essa técnica, você está se colocando um passo à frente aí em relação a todos aqueles estudantes que não querem ter esse trabalho. Beleza? É a técnica do trinômio perfeito. Mais uma técnica, pessoal, é a técnica da diferença entre dois quadrados. Pessoal, de novo eu preciso relembrar aqui um produto notável, que é o produto da soma pela diferença. Quem é que lembra como é que fica esse produto notável? Fica o quadrado primeiro menos o quadrado segundo. Beleza? Para eu poder aplicar esse produto notável para essa técnica de fatoração, 3 regras têm que valer. Primeiro, eu tenho que ter uma expressão algébrica com 2 monômios. 1, 2. Beleza? Os 2 monômios têm que ser quadrados. Aqui eu tenho quadrado e aqui eu tenho quadrado, que é 6 ao quadrado. E terceiro, a operação entre eles tem que ser uma subtração. Então, esse caso aqui está seguindo todas aquelas regras ali, eu posso aplicar a técnica. O que que você faz? Tira a raiz quadrada dos 2 termos. Vamos lá? Qual é a raiz quadrada de 4x ao quadrado? 2x. Muito bem. Qual é a raiz quadrada de 36? 6. Seguiu essas 3 regrinhas e você conseguiu achar a raiz quadrada, a fatoração desse cara vai ficar 2x mais 6, que multiplica 2x menos 6. Pronto. Fiz a minha técnica de fatoração utilizando ali o produto da soma, pela diferença ali, que é o quadrado da diferença, beleza? Então, pessoal, aqui também, vamos lá. Eu tenho 2 termos, ok. Eu tenho 2 termos que tem raiz, ok. E a operação entre eles é a subtração. Então, para eu usar essa técnica, eu vou tirar a raiz quadrada de cada termo. Vamos lá. Raiz quadrada de 36x ao quadrado vai dar 6x. Raiz quadrada de 81y ao quadrado vai dar 9y. Bem, seguiu as 3 regrinhas que eu impus ali no começo. Consegui tirar a raiz quadrada, com certeza a forma fatorada desse binômio aqui vai ser 6x mais 9y, que multiplica 6x menos 9y. Beleza? Utilizando aí a técnica da diferença de 2 quadrados. Então, se você for aquele aluno que gosta de escrever, escreva essas regrinhas, que eu tenho certeza que você vai utilizar elas aí para aprender essa técnica, que é mais uma técnica de fatoração. Beleza? Vamos para a última forma aí de fatoração. Depois disso, você vai treinar a lista de exercícios que eu vou deixar na descrição do vídeo. Porque fatoração, pessoal, é tentativa e erro e é massificar em exercício, tranquilo? A última técnica que a gente usa muito é a técnica da soma e produto. Lá da equação de segundo grau, a soma é o menos b sobre a e o produto é o c sobre a, tá? Só lembrar da equação de segundo grau. Nesse caso aqui, por exemplo, a soma precisa ser menos 5 sobre 1, que vai dar menos 5. E o produto, desculpa, aqui tem o menos do menos 5, vai dar mais 5. E o produto vai ser c sobre a, 6 sobre 1, que vai dar 6. Então eu preciso de 2 números, que é a soma de 5 e o produto de 6. Pessoal, se eu for tentar aqui os 2 números, eu vou tentar o 2 e o 3. Vamos lá. 2 vezes 3 dá 6, então, ok. 2 mais 3, 5. Ok também. Então, essa fatoração aí feita com sucesso, esse cara vai ficar y menos 2, que multiplica y menos 3. Beleza? Então, sempre que você achar a fórmula, pela fórmula da soma e produto, as raízes, você vai colocar aqui, após o sinal de menos, os valores que você encontrar. No caso, eu achei o 2 e o 3. Se eu tivesse achado o 5 e o 10, ia ficar y menos 5, y menos 10. Beleza? Pegou? Vamos aqui de novo, ó. Vamos fazer aqui a soma. A soma é menos b sobre a, ou seja, a soma tem que dar menos 7. E o produto tem que ser igual a menos 8 sobre 1. Menos 8. Então, eu preciso de 2 números, tais que a soma de menos 7 e o produto de menos 8. Quem é que pode pensar em 2 números assim?
Eu sempre gosto de pensar no produto. A gente pensar em dois números que dá esse produto, fica um pouco mais fácil de tentar. E pode ser que você não acerte de primeira. Exemplo, você pode tentar 8 e menos 1. Vamos tentar 8 e menos 1? Vamos tentar esse cara. 8 vezes menos 1. Se eu fizer 8 vezes menos 1, vai dar menos 8. Então, no produto, bateu. Vamos fazer a soma agora. 8 mais menos 1 vai dar 7 positivo. Só que eu preciso que dê 7 negativo. Então, essa dupla não é uma boa tentativa, mas chegou perto. Então, agora eu vou tentar o menos 8 e 1. Vamos fazer o produto primeiro. Menos 8 vezes 1 vai dar o menos 8. Ok no produto. Agora na soma. Menos 8 mais 1 é igual a menos 7. Então o produto foi ok e a soma também foi ok. Consegui os dois números que funcionam para a soma e para o produto. Agora eu coloco aqui na fórmula. Vai ficar m menos o primeiro número que eu achei, que foi o menos 8, vezes m menos o segundo número que eu achei, que foi o 1. Só ajeitando aqui a regrinha de sinal, vai ficar m mais 8, que multiplica m menos 1. Então, essa forma aqui vai ser a forma fatorada dessa equação de segundo grau, vamos dizer assim. Vai ser a forma fatorada desse trinômio aqui. Beleza, galera? Então, essa foi a saída utilizando a fórmula da soma e produto. Então, existem várias saídas. Você pode fazer aquela que for melhor para você, beleza? Então, aproveita a lista de exercícios que eu deixei na descrição do vídeo, baixa ela, tenta fazer e na dúvida